Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho de um assunto que às vezes é muito polêmico, mas eu recebo em consultório. Existem pessoas que têm uma dificuldade de ganhar peso, né? Então, assim como existem pessoas que têm dificuldade para perder o peso, existem pessoas que têm dificuldade de ganhar peso. E normalmente, assim, pelo Ayurveda, a gente diria que essas pessoas têm um corpo muito parecido que é determinado pelo dosha vata. Então são pessoas muito longilíneas, eu digo que na verdade são pessoas que quando elas estão de frente parecem que estão de lado e quando está de lado parece quase que sumiu. E isso é uma característica de pessoas, como eu disse, desse dosha vata, que são mais ensimismadas, que são mais preocupadas e que deixam passar a hora das refeições, ao contrário do Pitta, que meio-dia ele já sai soltando fogo porque fica morrendo de fome. Então, óleos essenciais que possam auxiliar nesse processo de pessoas com dificuldade de ganhar peso. Então, claro que a gente tem que ver se essa pessoa é fumante, porque pessoas que fumam muito, não é indicado, a gente sabe disso, normalmente elas não têm o apetite muito exacerbado. Pessoas que tomam muito café também acabam tomando café e fumando não é uma coisa que seja muito boa, são atitudes, né, hábitos que são extremamente inflamatórios. E aí, sempre lembrando que eu falo da dieta anti-inflamatória, seria o ideal a gente não usar cigarro, não usar café. E normalmente essas pessoas que têm uma dificuldade para ganhar peso, a gente nota alguns traços de ansiedade. Né? São pessoas que têm uma certa ruminação mental, são pessoas que são muito focadas naquilo que estão fazendo, então, pela própria característica do Vata, são pessoas que são pesquisadoras ou pessoas que trabalham em internet. Eu mesmo tenho um filho que, a hora que ele começa a trabalhar, ele não para e ele não lembra de se alimentar. Então, o que a gente poderia fazer? Na literatura dos óleos essenciais, existem grandes indicações dos óleos cítricos, tá? E aí as pessoas falam, nossa, mas eu vou usar óleo de laranja ou de grapefruit e vai me abrir o apetite? Eu acho que não é bem assim. Nem ele vai ser a supressão de toda uma sintomatologia que é a pessoa não ter muito apetite. Então, assim, óleos que eu recomendaria, tá? Não é para abrir o apetite em si, mas para minimizar a ansiedade, tirar essa coisa da ruminação mental. E eu escolheria, por exemplo, o óleo de laranja, que é um óleo que eu gosto muito, misturado com um pouquinho de lemongrass ou de Litsea cubeba, então tem aquela coisa do aroma cítrico que junto com o óleo de laranja vai trabalhar a tranquilidade, lembrando que, assim, o lemongrass a gente sabe, e a Litsea cubeba, pelo citral, eles vão trabalhar modulando os receptores benzodiazepínicos. O limoneno, ele vai trabalhar elevando o GABA normalmente, que quando a pessoa fica mais agitada, então a gente precisa elevar o GABA para baixar essa ansiedade. E eu gosto muito de colocar uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta. Apesar dele ser muito indicado para quem tem um pouco de compulsão, existem estudos com o Dr. Alan Rich que falam muito do hortelã-pimenta e da baunilha, eu gosto de colocar um pouquinho, tá? E normalmente a tendência dessas pessoas que não tem muita afeição pelo alimento, normalmente elas têm alguns traços dentro de transtorno generalizado de ansiedade. Não são todas as pessoas, tem pessoas que realmente não têm o interesse pelo alimento. Eu gosto muito de uma comida confortável, agora é difícil, né? Todo mundo falaria, nossa, eu adoraria comer um monte de coisa e não engordar. Mas para algumas pessoas, principalmente convalescentes, em cuidados paliativos, a gente precisa pensar muito. Então, como eu faria? Eu faria um rolon de 10 ml, principalmente com óleo de semente de uva ou de gergelim, que ele acaba trazendo uma possibilidade de permear muito rápido e de ser absorvido, e colocando 6 gotas, que é uma dosagem muito baixa de óleos essenciais para 10 ml, e eu colocaria 2 gotas de laranja
colocaria 2 gotas de lavanda e colocaria 1 gota de hortelã-pimenta e colocaria também 1 gota de cedro. Por que o cedro? Porque ele vai fechar naquela situação de nota alta, média e baixa. Então, nós temos as 3 notas aromáticas, que são idealização do Monsieur Piesse, que ele dizia isso na perfumaria. Eu estou criando um perfume medicamentoso ou um medicamento perfumado. E normalmente eu passaria no pulso o óleo de laranja. Em muita literatura fala dele ser fototóxico, mas a laranja não tem fototoxicidade. Mas de qualquer jeito, se alguém tiver algum problema e achar, não usa. Mas normalmente eu gosto de passar aqui no pulso, tá? E trazer a pessoa para inalar. Então, na inalação eu tenho falado muito, por exemplo, inalar em 3, então segurar um pouquinho, quem conseguir segurar até 10, contar 1, 2, 3, até 10, e depois exalar em 6. E sempre junto, trazendo bons pensamentos e até junto do momento da refeição, ligar esse aroma junto com o momento em que você vai sentar, tá tranquilo, respirar, para você sentir o prazer de sentar à mesa com calma, olhar muitos alimentos. Não precisa ser uma quantidade muito grande, a gente tem que se alimentar para viver, para ter os nutrientes, para poder ter energia, fazer o nosso organismo funcionar como um todo. Então, normalmente, nos cuidados paliativos, eu tenho recomendado muito isso. E eu sei que funciona pela prática, porque eu usei com a minha mãe durante muito tempo, principalmente nos últimos anos, que já não tinha tanto apetite e tudo, então a gente tinha que fazer de uma forma gostosa. Outra forma também é você estar aromatizando o ambiente, deixar mais ou menos perto, ou você pegar um pano e passar perto de onde está, coloca o jogo americano e pode botar uma gotinha em cada ponta do jogo americano desse blend que você fizer, aí não vai estar no rolon. Então pode misturar laranja, um de lemongrass e uma de lavanda, por exemplo, ou a laranja, o lemongrass e o cedro, que são óleos que vão trazer essa tranquilidade. E aí, criando esse hábito, fazendo desse momento uma rotina saudável, uma rotina gostosa, eu espero que resolva para quem muitas vezes não tem essa não é nem fome, não tem essa atenção muito para o alimento passa de uma forma despercebida. Então, muito obrigada para vocês que assistem aqui o canal da Baisame no nosso YouTube, e eu estou aqui para passar sempre informações que sejam úteis para vocês. Um beijo muito grande e até o nosso próximo encontro.